costuma praticar atividade física regularmente? Não? Então eu recomendo fortemente que você comece. Atividade física aliada a bons hábitos alimentares e uma vida social saudável são fundamentais para a manutenção da saúde. Mas isso eu tenho certeza que você já sabe. Só falta organizar a rotina, não é? E por acaso você viu alguém começar uma atividade física agora na quarentena? Eu vi bastante gente. Muitas dessas pessoas começaram a praticar exercícios com o intuito de fortalecer o sistema cardiovascular. Ora, já que a Covid é uma doença que afeta primeiramente o sistema respiratório, nada como deixá-lo bem forte para evitar o desenvolvimento da forma grave da doença, não é? E pensando nisso, as pessoas começaram a praticar atividade física rigorosamente todos os dias, no máximo da sua intensidade. Mas será que isso é realmente positivo? Quer saber o que a ciência diz sobre isso e modular os seus treinos para beneficiar o seu sistema imunológico? Então vem comigo que é depois da vinheta. Bom, não é novidade que os exercícios físicos reduzem o colesterol, controlam a diabetes, a hipertensão, que são, fatores de risco aí para complicações da Covid-19. Um estudo da epidemia da gripe de Hong Kong, lá em 1997, mostrou que os pacientes que realizavam atividade física regularmente, com intensidade leve a moderada, tinham um risco significativamente menor de mortalidade do que os pacientes sedentários, numa razão de aproximadamente 0,62. A ciência mostrou, no entanto, que a imunomodulação, ou seja, a regulação da intensidade do sistema imunológico induzida pelo exercício, ela parece ser diretamente dependente da intensidade, da duração e da frequência desse exercício. Os exercícios de longa duração ou muito intensos, que demoram mais do que 2 horas ou que atingem aí 80% do VO2 máximo, que é o consumo máximo de oxigênio, ele está associado ao aumento de fatores relacionados à imunossupressão, ou seja, à redução da atividade do sistema imunológico. Deixa eu citar uns exemplos para você entender. Então, se a gente fizer regularmente atividade física de alta intensidade, a gente pode ter um aumento na produção das citocinas, que são aquelas substâncias que têm efeito inflamatório no nosso processo de defesa do organismo. Foi muito falado sobre isso agora durante a pandemia por conta da tempestade de citocinas, né? Elas são essenciais em quantidade moderada, porque elas aumentam o fluxo de sangue, de células de defesa até o local da infecção. Mas elas são prejudiciais quando elas estão em grande quantidade, já que elas interferem, por exemplo, na troca gasosa que acontece lá nos pulmões. Também, a atividade física intensa pode levar a um aumento nas infecções do trato respiratório inferior, redução da atividade de células de defesa, como as natural killers, os linfócitos T e B, os neutrófilos, e também a redução de produção de anticorpos. Essas alterações podem inclusive ser detectadas horas ou dias após a atividade física acontecer. Além disso, exercícios nessa intensidade promovem a liberação de hormônios e outras substâncias que atrapalham os receptores de membrana ou as proteínas de sinalização e então prejudicam a ação do sistema imunológico, piorando a situação. A conclusão é que exercícios físicos muito intensos podem prejudicar, agravando o quadro de infecção por Covid-19. Ah, Flávia, então eu posso parar de me exercitar igual uma maluca e voltar para minha vidinha sedentária? Não, nem lá nem cá. Tudo tem que ser feito com parcimônia, certo? Até atividade física. O ideal é que sejam feitas sessões regulares, de curta duração, aí entre 40 e 60 minutos, com intensidade moderada, chegando aí a aproximadamente 50, 70% do VO2 máximo, que sejam realizados pelo menos 3 vezes por semana. Dessa forma, a atividade física é benéfica para a defesa imunológica das pessoas, principalmente para aquelas que são do grupo de risco. Pesquisas também mostraram que o exercício feito de forma regular e moderada por adultos mais velhos reduz as concentrações das citocinas inflamatórias e aumenta a atividade das células de defesa. Inclusive, crianças e adolescentes saudáveis que não são sedentários apresentam uma redução na incidência da infecção e uma recuperação mais rápida do sistema imunológico. Além disso, estudos indicam que a pressão arterial moderada
reduz a suscetibilidade a infecções respiratórias e melhora a função antiviral dos linfócitos, aquelas células de defesa. De acordo com índices de internação e necessidade de ventilação mecânica, os estudos consideram ser mais apropriado intervir de forma precoce para tentar evitar a internação hospitalar do grupo de risco. Outros modelos realizados para outros tipos de doenças cardiovasculares já se mostraram efetivos, reduzindo a mortalidade e as internações. Em resumo, a imunomodulação induzida por exercício de intensidade moderada pode ser uma ferramenta importante para melhorar as respostas imunológicas contra a progressão da infecção pelo SARS-CoV-2. Além disso, é interessante a gente considerar que o exercício também pode desempenhar um papel importante contra os efeitos negativos do estresse, desse isolamento, desse confinamento que a gente está vivendo, ou que deveria estar, né? Os efeitos da prática da atividade física são tão positivamente ligados à diminuição dos riscos que estudos estão avaliando a possibilidade de usar a capacidade pulmonar dos pacientes, que é medida pelo consumo máximo de oxigênio, né, pelo VO2 máximo, como forma de triagem. E isso permitiria aos médicos tomar decisões mais objetivas, de acordo com cada paciente, né, levando em consideração a idade, as condições, enfim. Ainda não se tem uma conclusão sobre os benefícios da prática da atividade física diretamente para a Covid-19. Mas levando em conta os benefícios que se tem contra doenças crônicas e também a taxa de pacientes que requerem ventilação mecânica, a gente pode supor que o aumento da capacidade aeróbia está relacionado com a diminuição da gravidade da doença. É importante lembrar também que se o paciente tiver sintomas, ele deve repousar durante o tempo da infecção. Bom, então, para resumir e para finalizar esse conteúdo, eu deixo aqui a minha recomendação para que, com a orientação de um profissional da educação física, você procure a melhor maneira de se exercitar com segurança, buscando sempre a saúde em primeiro lugar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima!